Seja bem-vindo. Vamos começar nossa aula remota de Educação Física Escolar. Sou o professor João Paulo, professor de Educação Física Escolar, certo? Nosso horário das aulas serão sempre no segundo horário. Na aula de hoje, nós temos como unidade temática o esporte, nós temos como objetivo de conhecimento classificação dos esportes e nós temos como habilidade hoje diferenciar os diversos tipos de classificações dos esportes e identificar as suas características. E vamos falar sobre os diversos tipos de classificação dos esportes. Lembrando a vocês que eu já falei de dois tipos de classificação, né? O esporte individual e coletivo, e sobre os tipos de esporte que é denominado pela BNCC. Mas vamos fazer uma reprise e vamos falar sobre a terceira classificação que eu falei para vocês que ia falar nessa aula, certo? Então vamos para a nossa videoaula. A primeira classificação dos esportes a saber é se ele é individual ou coletivo. Então, em aulas anteriores, eu já falei para vocês sobre essa classificação. O esporte individual é quando a modalidade esportiva ela é realizada somente por uma pessoa, que poderá ter um adversário ou não. E o esporte coletivo é aquele que requer a participação de duas ou mais pessoas. Se vocês prestarem atenção nas figuras acima, vocês vão ver que todas as figuras aí de cima do slide, o de nossa aula, são de esporte coletivo. Você está vendo vôlei, você está vendo basquete, futsal, handebol. Se vocês prestarem atenção nas figuras abaixo, vocês vão observar que são todos esportes individuais. Vocês estão vendo aí o boxe, ciclismo, natação e automobilismo, certo? Então, essa é uma das classificações. Vamos para a segunda classificação. Já com a aprovação da BNCC, esse documento classifica ou divide o esporte em 7 categorias. Os esportes de marca, os esportes de precisão, os esportes técnico-combinatórios, os esportes de rede e quadra, dividida ou parede de rebote, o esporte de campo e taco, o esporte de invasão ou territorial e o esporte de combate. Vamos agora para a terceira e última classificação dos esportes. Os esportes estão classificados em função da relação de cooperação e oposição. Então, com relação a isso, o esporte ele pode ser esporte com interação com o adversário e esporte sem interação com o adversário. Nesse caso, nós temos o esporte individual ou os esportes individuais em que não há interação com o oponente, ou seja, com o adversário. São atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente, certo? Vamos ver isso lá na frente, vamos explicar isso melhor, certo? Agora vamos ver os esportes coletivos em que não há interação com o oponente ou adversário. São atividades que requerem a colaboração de 2 ou mais atletas, mas que não implica a interferência do adversário na atuação motora. Vamos para mais uma classificação e veja que agora já é diferente, já é o inverso. São os esportes individuais em que há interação com o oponente, ou seja, em que há interação de um adversário. Precisa de um adversário para que a ação aconteça. Então são aqueles em que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando em cada ato alcançar os objetivos do jogo, evitando convenientemente que o adversário o faça, porém sem o
ou sem a colaboração de um companheiro. Então vamos para mais uma classificação e a última, certo? Agora, dessa vez, os esportes são coletivos em que há interação com o oponente, ou seja, com o adversário. São atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companheiros de equipe, de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Bem, para entender melhor essa classificação, que ela é um pouco complicada, vamos observar esse gráfico, que ele vai dar uma ideia de como são feitas essas classificações. Por exemplo, vocês estão observando aí que os esportes estão divididos em coletivo e individual. Estão observando que existe um campo. Há esporte com interação com o adversário e esportes sem interação. E temos aí os exemplos. Por exemplo, esporte coletivo com interação, ou seja, aquele que você precisa de um adversário para poder jogar, certo? Então nós temos aí o quê? Futebol, o futsal, o vôlei, certo? Que são esportes que a gente precisa de outro adversário para jogar. Então, esse mesmo esporte coletivo, agora sem interação, ou seja, sem um adversário diretamente. Nós temos aí o quê? O nado sincronizados, que as meninas entram na piscina, faz seus movimentos, depois sai e entra uma equipe. É um esporte coletivo? É, mas ela não precisa diretamente do adversário. Primeiro ela faz a apresentação dela, para depois, certo? Temos também um remo, certo? Que cada adversário tem uma raia, então você não tem uma briga direta com o adversário. Você vai brigar na raia para quem chegar primeiro. Então esse você não precisa de interação, ou seja, não precisa da presença do adversário em sua frente para fazer a coisa acontecer. Já o esporte individual com interação é aquele que você precisa de um adversário. Por exemplo, o judô, por exemplo, é um esporte individual, mas você precisa de alguém, um adversário para brigar, para poder estar na sua frente. A mesma coisa é o tênis de mesa e o tênis também de campo, certo? São individuais, mas precisa de um adversário, precisa de uma interação do adversário. E nós temos também o esporte individual, mas que não precisa de adversário. São os esportes sem interação com o adversário. São aqueles que você não precisa ter alguém na sua frente. A natação, mesma coisa do remo. Você só precisa estar numa raia e você vai lutar sozinho, individualmente, certo? Com alguém que está do seu lado ali, mas não é diretamente com o adversário na sua frente, certo? A mesma coisa que o atletismo, nós temos aí várias modalidades do atletismo, como o dardo, certo? O arremesso de martelo, o arremesso de disco, salto em altura, salto com vara, salto em distância, certo? A ginástica olímpica, certo? A ginástica que a pessoa precisa estar naqueles aparelhos de, certo? Paralelas, né? Cavalo, das argolas. Então, dessa forma é que nós entendemos essa classificação. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver o que é esporte com interação com o adversário e o que é esporte sem interação com o adversário. Com interação, aquele precisa dar o adversário. Sem interação, não precisa ter um adversário correntemente, diretamente ligado ao esporte naquele momento. Ok? Estamos chegando mais um final de uma aula ou de uma videoaula. Como sempre falo para vocês, vocês vão ter que fazer uma atividade para casa e essa atividade deverá ser copiada e respondida no caderno. Nossa atividade de hoje é simples. Vocês vão colocar dentro de um gráfico, certo? Aquelas modalidades de esportes que tem interação ou não tem interação. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Classifique no gráfico em esportes individual e coletivo, com interação e sem interação, as seguintes modalidades, como paintball, ginástica rítmica, karatê, surfer, futsal, ginástica artística, esgrima, natação, polo aquático, nado sincronizado, judô e golfe. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aí, esporte,
com interação, sem interação, individual e coletivo. Então, qual é o esporte certo, individual com interação? Então, vamos supor que você coloca aí judô. Qual é o esporte individual sem interação? Vamos supor que você coloca aí natação. Aí vamos lá para o coletivo. Qual é o esporte coletivo com interação? Futsal. Qual é o esporte certo, coletivo sem a interação? Nado sincronizado. Então, seguindo esses exemplos aí, esse exemplo, você pode fazer os outros, certo? Então, bem, chegamos ao final de mais uma aula, certo? E como sempre, eu gosto de deixar uma reflexão para vocês, certo? A reflexão de hoje é a seguinte: nada muda se você não mudar. Então, isso quer dizer o quê? E a gente tem que, se quer mudar alguma coisa, a gente tem que mudar primeiro a gente. Então, não espere que haja mudança de seu pai, de sua mãe, no namorado, no marido. Não fique cobrando mudança nas pessoas se você realmente não mudar. Então, as coisas só vão mudar a partir do momento que você começar a mudar você mesmo, certo? Segue um link para vocês entrar, registrar a presença de vocês e me enviar, certo?